Agora aqui na Band News FM, com a presidente do Instituto Camaleão, integrante do movimento Todos Juntos contra o Câncer, Flávia Maoli, está em Porto Alegre para falar sobre um trabalho muito especial de voluntários que se mobilizaram para encontrar pacientes com câncer afetados pelos temporais e entender justamente as principais necessidades dessas pessoas. Flávia, obrigada por atender a Band News FM. Como vai? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. A gente está vivendo aqui em Porto Alegre uma situação que a gente nunca imaginou, né, que iria passar por algo nesse tamanho. Um desafio enorme para todos os gaúchos. Não tem ninguém no Rio Grande do Sul que possa dizer que está bem. A gente tem respondido que a gente está seguro. Quando a gente, né, não está em vulnerabilidade, a gente está seguro, mas bem ninguém está. E a questão dos pacientes oncológicos, eu fui paciente oncológica, né, há muitos anos, e a gente faz todo esse trabalho com os pacientes. O paciente com câncer, ele já enfrenta uma série de dificuldades por ter câncer, num cenário normal, né? Nesse cenário que a gente está, esse paciente, ele precisa de um cuidado muito especial. Ele precisa conseguir estar um pouco menos vulnerável. A gente está tendo aqui em Porto Alegre doenças contagiosas, a gente está tendo surtos de doenças que podem ser muito perigosas para uma pessoa que está com a imunidade baixa. Então, a gente começou esse mapeamento, a gente lançou, hoje faz uma semana, um formulário que os pacientes pudessem dar seus depoimentos, dizerem quais são suas dificuldades. E o principal trabalho da Força OncoRS, que é o movimento que a gente montou aí em parceria com o Instituto de Governança e Combate ao Câncer, o IGCC, aqui de Porto Alegre, e também o movimento Todos Juntos contra o Câncer, essa força realmente para a gente conseguir ajudar o paciente. Então, a gente está fazendo uma série de pontes, de conexões, para a gente trazer as demandas desses pacientes, para quem pode ajudar esse paciente nesse momento, e a gente também se dispõe a ajudar a entender esse cenário, né? Então, nós conseguimos ontem montar um abrigo para os pacientes, agora a gente tem um abrigo exclusivo para pacientes oncológicos aqui em Porto Alegre, então isso vai nos ajudar. A gente está com vários voluntários, profissionais da saúde, assistente social, psicólogos, que vão poder dar esse cuidado mais de perto para o paciente. E a gente também está encaminhando as demandas que chegam dos pacientes para os hospitais, os hospitais de referência desses pacientes, então que o hospital consiga fazer essa conexão mais rápida, né, na demanda do paciente. E também a gente está fazendo esse levantamento, esse questionário, a gente também está utilizando para entender a situação coletiva, né? A gente está aqui buscando tudo que a gente pode para ajudar o paciente X, mas a gente precisa saber quantas pessoas estão nessa mesma situação. Essa calamidade que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul não é algo que a gente vai resolver em 2 semanas, né? A gente vai ter muito tempo pela frente, não é uma corrida curta, é uma maratona que a gente vai enfrentar aí nos próximos meses no Rio Grande do Sul. E a Força OncoRS tem esse papel de tentar fazer essas conexões para que a gente consiga minimizar a dor de uma pessoa que já sofre com uma doença muito grave, né? Vicente Medeiros, a presidente do Instituto Camaleão, Flávia Maoli, com a gente, por favor. Presidente Flávia, a gente conhece que Porto Alegre é um centro de tratamentos, pessoas vêm à capital gaúcha para, enfim, fazer o tratamento, buscar medicações, e hoje é muito difícil chegar aqui em Porto Alegre. Trajetos ali na 118, que é o único acesso a Porto Alegre ali, que era feito antigamente em 30 minutos, agora passa de 3 horas, na melhor das hipóteses. As pessoas têm relatado dificuldade, medo daqui a pouco de ficar muitas horas. Como está sendo feito esse atendimento a essa demanda? Conseguir vir a Porto Alegre, por exemplo, para seguir o tratamento? Perfeito. Realmente, as demandas que a gente mais tem visto são questões hospitalares, que a gente encaminha diretamente para o hospital, né? Então, remarcar consulta, remarcar exame, pessoas que perderam a consulta, o exame que tinham na semana da enchente, né, semana que choveu mais. Também a questão do paciente que precisa de uma medicação que tem que buscar no hospital, tudo isso a gente está conseguindo mapear. Essa questão do deslocamento é uma questão muito importante, uma questão que está causando um impacto enorme na vida dessas pessoas. Tem pacientes que não conseguem chegar em Porto Alegre, como bem comentou. Tem prefeituras que não têm mais carro, que perderam tudo, então a gente está ouvindo os pacientes individualmente, né? A gente tem um time de voluntários que está fazendo
que a gente chama de navegação. Então, eles ligam para os pacientes por hospital, perguntam se o hospital já entrou em contato, ajudam a acolher esse paciente. Tem muitos pacientes também que, no meio disso tudo, estão com ansiedade, né? Ficam inseguros em relação a como vai ser daqui para frente, como vai ser o seu tratamento. Então, a gente está tentando acolher essa demanda e encaminhar para quem a gente sabe que vai poder pensar e ajudar na solução. Então, a gente está agora, essa semana, amanhã a gente vai ter uma reunião com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente está tentando trazer o que a gente está vendo dos pacientes e nos colocar, a Força OncoRS, né, todas as organizações aí que estão envolvidas nesse projeto, a gente se colocar como uma ponte, um apoio, porque a gente sabe que a Secretaria Estadual de Saúde, que todo o governo, toda a parte pública e governamental do Rio Grande do Sul está muito sobrecarregada, né? A gente está com situações extremas, de extrema vulnerabilidade. A gente ainda tem pessoas, eu moro aqui perto do Guaíba, eu ouço helicóptero o dia inteiro, eles ainda estão fazendo buscas, eles ainda têm pessoas que estão em isolamento. Então, a gente realmente precisa ajudar, o nosso papel aqui é ajudar a entender quais são os gargalos para esses pacientes nesse momento e ir atrás das soluções com quem realmente vai poder fazer esse papel, né? Então, a gente montou o abrigo para esses pacientes que estão em Porto Alegre. Isso nos ajuda também, tendo os pacientes no mesmo local, a gente conseguir voluntários que possam dar carona para fazer o tratamento. A gente está com essa equipe de profissionais da saúde que podem olhar esses pacientes, né, com cuidado para que ele não precise ir até o hospital por uma questão menor. E toda essa mobilização, a gente tem falado assim, essa construção de pontes, ela não é só para mandar a demanda do Seu José para o hospital do Seu José, é para ver quantos Seu José a gente tem no Rio Grande do Sul. E a gente já viu que tem muita gente em necessidade. O tratamento do câncer está muito impactado por essa situação. A questão de medicamentos, a questão de hospitais que não tem como atender os pacientes e os pacientes vão ter que ser reencaminhados. Então, a Força OncoRS, a gente está fazendo esse papel de articulação, de pensar junto. A gente tem, como sociedade civil organizada, né, esse é o nosso papel, é a gente ajudar a trazer as soluções, né, e facilitar todo esse processo que está tão sofrido para todos nós. Ô, Flávia, minha pergunta vai ao encontro justamente dessa sua última frase, né? É claro que a gente fala aqui especificamente sobre os pacientes oncológicos, mas como você está em contato direto com o sistema de saúde do Rio Grande do Sul, obviamente você tem uma ideia muito melhor sobre a estrutura hospitalar. Como é que está hoje a estrutura hospitalar de Porto Alegre e de todo o Rio Grande do Sul? Falo sobre estrutura física mesmo, mas principalmente com relação ao abastecimento de medicamentos e insumos. Olha, o que a gente mais recebeu, os hospitais de Porto Alegre não sofreram tantos danos, tá? Felizmente, a maioria dos hospitais estão podendo funcionar. Um hospital alagou aqui em Porto Alegre, está interditado. Ontem, inclusive, vi um dos médicos do hospital dizendo que o hospital realmente está fechado em função da água ainda não ter baixado. Mas um ponto que a gente já ouviu o pessoal que trabalha nos hospitais relatando é que muitos funcionários do hospital estão desabrigados. E aí toda a dinâmica do hospital é impactada, porque as equipes de limpeza, as equipes de secretaria, médicos, enfermeiros, enfim, não conseguem chegar para trabalhar ou estão numa situação de vulnerabilidade que não tem como trabalhar nesse momento, né? Então, mesmo os hospitais que têm condições de trabalhar também estão sendo impactados nesse sentido. E a gente tem cidades, por exemplo, como Canoas, que teve hospital muito importante, né, centros de oncologia muito importantes, que estão inundados. Então, tudo isso amanhã a gente vai ter essa reunião para a gente conseguir entender o que a gente pode fazer, o que a gente pode ajudar, né, em relação a doações, em relação, enfim, a ajudar a entender como que a gente resolve essa situação, né? Porque a gente sabe que o câncer não vai esperar a água baixar, o câncer não vai esperar a chuva passar. A gente precisa agir e a gente sabe que a saúde como um todo está muito sobrecarregada e a oncologia não pode ser algo que fique para trás em função dessa catástrofe aí que a gente está vivendo. Sem dúvidas. Flávia Maoli, obrigada pela gentileza de atender a Band News. Parabéns pelo trabalho de vocês, né? A gente fica aqui na torcida para que toda essa situação passe o quanto antes. Presidente do Instituto Camaleão, integrante do movimento Todos Juntos contra o Câncer, falando um pouco mais sobre essas ações dos voluntários se mobilizando para encontrar pacientes com câncer e ajudar aí a fornecer
tudo que eles precisam neste momento. Obrigada, Flávia. Bom trabalho para vocês.